Olá a todos, sejam bem-vindos ao Shonen Show, o show que, diferentemente de 13, faz um bom trabalho em adaptar a própria cultura para o mundo todo ver. Como sempre, eu sou André, um menino precavido, tem motos passando na minha rua, dessa vez eu estou com dois agasalhos, estou muito feliz em estar participando deste episódio incrível. Minha foto é a do pinguim, e agora que meus colegas anfitriões se apresentem. Oi, pessoal, Bob Bug falando aqui. Sim, tá frio pra caramba. E mal posso esperar pra socar 13 com as palavras. Caralho. Caralho. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, senhoras e senhores. Murilo falando aqui. Eu estou literalmente com meu cobertor em volta de mim. Nunca me senti tão confortável em uma cadeira. E eu estou pronto agora para fazer isso. É, exatamente. Vamos, nicho. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Nicholas, da foto do Steve careca. E vamos lá, né, galera? Tô com. Ao invés de um cobertor em volta do corpo, eu tô com um papel dentro do nariz, porque meu nariz tá sangrando pra caralho. Nossa, Sério? que Ah, tal? tá Caramba! Sério. mesmo? Eu achei que você estava brincando. Não. Nossa, Nick. Nick tá tendo uma hemorragia nesse momento. Se ele morrer durante o Shonen Show, a gente vai ficar tipo. Nossos Vamos Isso SAMU, sério. dofício. galera. Foi por uma Nick, boa causa. Nick Sanji. Bom, então vamos agora brevemente explicar o tema. Como vocês sabem, se são fãs assíduos do nosso podcast, recentemente nós gravamos uma review da animação 13. Foi publicada na Netflix, é uma animação filipina baseada num quadrinho de mesmo nome. Por assim dizer, a nossa review não foi lá muito positiva. A É, gente meio que não gostou da narrativa, do enredo dos personagens, de quase tudo, de modo geral. Porém, a gente dá o braço a torcer e admite que, de fato, com todos os defeitos que a série 13 tem, ela fez um ótimo trabalho em representar a cultura filipina, e isso seja na parte política, na parte da vivência, assim, urbana, na parte do folclore. E embora isso tenha sido feito de uma maneira não tão boa como a gente disse no nosso review em alguns momentos, como no caso do folclore, muito da cultura ainda assim pôde ser passado, até mesmo pela língua. Baseados nisso, hoje a gente decidiu trazer para vocês, cada um, uma série literária, seja escrita ou um quadrinho, brasileira que nós gostaríamos de ver sendo adaptada numa possível Netflix ou em plataforma de streaming, na forma de uma série de animação ou live action, como uma forma de passar para os outros países a cultura brasileira de uma forma mais positiva do que a colocada em prática pela série da 13. Então, nós separamos cada um uma série que gostaríamos de ver nesse contexto e vamos falar uma por uma e discutir, certo? certo. Certíssimo. Então, Alguém tem gostaria de começar ou eu pode só ser quero eu? completar uma coisa. Não, você começa. O negócio de Tracy é que sim, mostrou bem a cultura. Bem não, mostrou a cultura filipina. Mas só quem é Bem não. filipino. Só quem é filipino entendeu o que estava acontecendo. Porque exatamente a falha do anime é tratar a cultura de lá como se fosse um conhecimento geral, como se o telespectador, mesmo sendo de outro país, já conhecesse, fosse uma coisa assim, banal, tipo, meu, isso é um aswangue, entendeu? É que nem o nosso É, Saci Pererê você não ou sabe o que é um uma coisa assim. açougue? Então eles fizeram um péssimo trabalho em pensar pro mundo todo, né? É como se a E gente fizesse uma série com o Saci Pererê, passasse pro mundo e não explicasse o que é o Saci Pererê. é, tipo, se vira aí. E aí, tipo, tenta entender o que, que é ele, o que, que ele faz e por que ele faz. Bom, então pode começar, André. Então Eu tô vamos com com... medo. Eu tô Ah, com medo só que a gente separou um cada um, a gente não se falou, e aí vai que tem, tipo,
A gente pegou o mesmo, mas tudo bem, vai. Então aí quer dizer Né, que todo mano? mundo tem uma opinião de muita qualidade. É, Então vamos começar, meus caros tique-balangues. vai fundo. Bora. Bom, a obra que eu escolhi não é só uma obra, é uma série de livros pela qual eu tenho muito carinho, que é a série Os Caras. A série Os Caras foi escrita pelo Pedro Bandeira e teve a primeira publicação, eu até fiquei surpreso de descobrir isso quando eu tava pesquisando pro episódio, foi publicado em 1984. Eu Caralho. li o primeiro livro da série na reedição, que acho que teve em 2014. E basicamente o enredo fala sobre de. Um grupo secreto, assim, de amigos, né? Todo mundo já fez um clubinho secreto, A mas esse gente é já. um grupo secreto feito pelos tops aí de uma escola, é, que tem os seguintes personagens. Tem o Miguel, que é o líder do grupo. O Calu, que é um mestre de atuação, ele é um galã do clube de teatro. O Crânio, que é o CDF total da escola. A Magri, que é a garota do grupo e é super atlética, tá. O pessoal espera que ela vá para as Olimpíadas de ginástica. E o Chumbinho, que é o mais novinho. Eles realmente são um grupo secreto, ninguém sabe da existência do grupo Os Caras, sem contar, acho que um policial e o diretor da escola. E eles realmente resolvem crimes, porque é, esse policial contata eles pra ajudar em muitas vezes, que se eu não me engano, é porque eles realmente são muito bons. Caraca. É, Hum. a história é muito legal, mira um público aí infanto-juvenil, mas, pô, pode agradar a todo mundo de todas as idades. E eu me diverti muito lendo da primeira vez, né? Eu escolhi essa série não só por eu gostar muito dela, mas também por ser uma série que explicitamente se passa em São Paulo. Então eu acho que, assim, diferentemente de 13, ela não passaria é, a nossa cultura de uma forma, assim, do folclore, mas sim do dia a dia do morador da região de São Paulo, né? Eu Uhum. vejo que É, muitas é bem vezes. legal. Eu acho bem legal isso. Muitas vezes o Brasil é retratado como o país do samba, futebol, carnaval. E aí a gente mostra que a gente vive normal aqui também, a gente poderia mostrar pro mundo por meio de uma série, eu imagino como sendo uma série live action, mas a animação seria também bem legal. E Uhum. mostrar o nosso dia a dia, né? Eles são Uhum. estudantes do primeiro ano do ensino médio. E isso é até uma coisa que eu gostaria de que fosse passada lá, né? Porque a gente tá acostumado a ver as séries dos Estados Unidos, eles têm todo aquele sistema diferente deles, das escolas, que eles falam do sophomore, não sei o que mais, que eu nunca entendo nada. E aqui não, seria primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino Né, médio, e mano? eles iam ter que se conformar com isso. E no Enem no final, né, cara? É, Enem no pra final. Exatamente. o Meu Deus. E final. com o Enem no final. É a É. boss fight Aham. do Enem. Boss Fight Inclusive, nos anos de ensino médio vestibular. Meu pois Deus. é, eu gostaria de ver isso, embora não seja algo muito relevante assim na história em si. Eu talvez não saiba explicar direito agora, porque eu não li a série inteira. Eu li acho que os primeiros 3 ou 4 livros, de 5 ou 6, e eu li faz muito tempo, durante o ensino fundamental, me diverti muito. E já adianto que seria legal porque, embora seja uma série infanto-juvenil, tem uns momentos assim, até pode-se dizer gráficos, né? Uns momentos pesados e trata de uns temas legais. Uhum. Não, Não, eu ia dar um exemplo de obra brasileira. Tipo, é um filme animado brasileiro que, inclusive, ganhou um monte de prêmio que eu tive que analisar pro uma matéria.
na faculdade, que é Tito e os Pássaros, que se passa em São Paulo, e só que são crianças, né, mas mostra bem a cultura de São Paulo, assim, a cidade grande, Uhum. poluição. Então, assim, não é 100% positivo, mas é bem realista. E o filme, a gente teve que analisar e eu diria que ele é ruim, apesar de ter ganhado um Tá. monte de prêmio. A animação é legal, é diferente, mas a história é um pouco confusa e não autoexplicativa. Uhum. Mas Uhum. pode continuar. Ou seja, não assistam, né? É, não, pode assistir, tem a Boicote ao filme a alheio. sua própria opinião, assim, assiste, porque, né, prestigiar, nossa, um filme animado brasileiro, sabe, demorou pra fazer esse filme, só que aí eu não entendo como as pessoas demoram pra fazer um filme animado, porque a parte da animação é a parte que demora mais, com um roteiro um pouco, né, confuso. Sim, Isso É, se chama não ter roteiristas bons. é. pois é. Bom, mas de droga a humanidade tá cheia realmente, como essa, e como as que eu vou falar agora. Porque os livros publicados da série Os Caras são, e me digam se vocês já viram algum desses em bibliotecas de ensino fundamental. Uhum. O primeiro da série é o livro A Droga da Obediência. Esse eu imagino que seja o mais famoso, mas depois vem as sequências Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga de Americana. Assim, Meu eu Deus, o último. achei eu achei bem, assim, eu descreveria o ensino médio com essas palavras todas. Ah, Mas caramba! mas, eh, eu só sei desses nomes porque você apresentava na roda da resenha. Olha Então, só! assim, Que bom que Caralho, você velho. lembra. Né? eu lembro. Principalmente a droga da obediência, eu acho que eu lembro mais desse. Aham. Nossa, maluco, eu não lembro É... nada de roda de resenha, meu Deus. Ah, Não, mas os livros são muito legais mesmo, e eu vou falar um pouco. A minha idealização, né, por uma série perfeita, que eu acho que encaixaria muito bem em live action, pela Uhum. natureza da série, né, que são pessoas, assim, não tem nenhuma. Nada absurdo, sobrenatural acontecendo. uhum. São situações até bem realistas, né, dentro dos parâmetros apresentados. Uhum. E a ideia seria fazer cada livro uma temporada da série. Eu adoraria ver dessa forma. Sem ser temporadas muito longas, assim. De Uhum. qualquer forma, olha só que legal. O primeiro livro, que seria a primeira temporada, que conquistaria o coração de todos, A Hã. Droga da Obediência, conta sobre a união, né? O grupo já existia com o começo da série, mas não tinha o Chumbinho, que era o mais novo. O chumbinho. O Chumbinho Chumbinho, é um ele nome muito bom. Aham. É Eles muito têm Caralho. apelidos, é. É, E. Bom, o plot é que alunos da escola começam a sumir. Sumir um depois do outro, 26 alunos, e óbvio, né, um pouquinho de spoilers aqui. Uhum. E não se Eita. sabe como eles estão desaparecendo, né? E aí entra o. E aí o diretor ele chama os caras pra investigarem isso que tá rolando. Eles estão investigando tal. No meio disso tudo, o Chumbinho descobre o grupo. Ele fala que é fanzaço do grupo, que já vem espiando eles faz um tempo. Entra no grupo também, né? Que é quando o grupo total tá pronto, né? A formação do grupo completa no primeiro volume. E eles descobrem que o que tá acontecendo, né? Spoilers, é uma organização secreta com um líder com uma face oculta que se chama Doutor QI, Meu tá Deus. Meu Deus, sequestrando incrível. esses jovens por meio de uma droga. Ele finge que é uma droga, assim, que jovem gosta de consumir, né? Mas na verdade é a Meu chamada Deus. droga da obediência, que meio que torna a pessoa um escravo. E aí ele tá levando essas crianças pra fazer experimentos nelas, né? Se a droga tá funcionando bem, tal, tá mantendo elas presas. E porque depois ele quer espalhar essa droga e dominar o mundo, né? Caralho. Achei Só que bem vilãozão de, tipo, Lazy Town, coisa assim. não, Mas você mas pode eu até tô achando pensar legal. isso, mas tem uns momentos que são muito assim tensos, né? Umas partes que eu lembro agora de ter lido, que me marcaram, que eu gostaria de ver, é
o Chumbinho fingindo que tá consumindo a droga com um dos caras que tá o reunindo, né? Pra ele se infiltrar e descobrir o que estão fazendo, né? Uhum. É, e ele entrou num banheiro, tal, porque ele não tava, falou que não tava se sentindo bem pro cara lá que passou a droga pra ele. E pra ele passar uma mensagem pros outros caras que ele tinha ido investigar, que ele não podia, não tinha como deixar escrito lá nem nada, tinha um cocô no vaso, e ele pegou o cocô e, tipo, escreveu num código na parede. Meu Deus! Só que aí a faxineira chegou e apagou o código. Então aí pros caras investigarem, eles tiveram que hipnotizar a faxineira, o crânio hipnotiza, pra lembrar do código que tava na parede Tá, e falar pra eles. Seria muito legal, também porque a série ela passava uns códigos, eu não vou conseguir lembrar Ah, eu agora o lembro código. disso. Você lembra, né? Tinha os códigos que os caras usavam, que era legal pra Você até caramba. aprendeu Eu alguns, né? aprendi, sim. caralho. Era o código tênis polar Ah, eu lembro, tênis e. polar. E o outro eu não tô lembrado do nome, mas mudava as vogais. Meu Deus, mano. E outra cena que, putz, eu achava muito legal era do Chumbinho, lá no meio da organização, é, investigando. Ele encontra um amigo dele que tinha sido pego, ele tá lá sob efeito da droga, e ele tira a dose do amigo dele. O amigo dele volta aos sentidos assim, né? Ele queria falar com o amigo. Só que o amigo se desespera, sai correndo, é baleado e morre. Putz. E aí o Chumbinho, que tinha uma mãe super protetora e tinha cortado o dedo e tava com... Tinha sido explicado isso antes, isso que é bem legal. Ele tava com um esparadrapo enorme, um curativo enorme em volta do próprio dedo. E aí o que ele Caralho. faz? Ele escreve uma mensagem secreta, enfia dentro do esparadrapo, tira e enfia no dedo do amigo que morreu. Tá, E aí, porra. quando mandam pros legistas tal, vai pro policial e a mensagem nesses códigos chega pros amigos. Pô, por que não chega pro policial? Por que Não, os chegou pro garotos. policial que conhece, que é aquele que conhece os caras. Pô, mas isso é muito coisa de Scooby-Doo, né? Tipo, crianças malditas. Tipo, as crianças que resolvem tudo em todas as séries do mundo. É muito bom. Bom, realmente. Mas no Scooby-Doo você não vê ninguém sendo baleado. É verdade. É E diferente. os outros livros, até passa. O livro seguinte, né? Pântano de Sangue, é bem legal também da cultura brasileira, que se passa na floresta amazônica. E aí, pô, e trata de uns temas pesados. O livro Anjo da Morte, por exemplo, fala sobre o inimigo é um general. Aí é mó louco. Meu Caralho. Deus, pesada. Pesado, é pesado. Bom, E basicamente é isso. Eu acho que é uma história bem facilmente adaptável uhum, pro meio Uhum. audiovisual. Seria bem legal de passar a nossa cultura e seria. Pô, eu acho que criaria até uma fanbase legal. Seria muito uhum, divertido. Né, meu? Seria interessante mesmo, mano. uhum. O contexto, tipo, não é algo que é muito complicado de entender, né? É só a cultura cotidiana brasileira do estado de São Paulo. É, droga, São Paulo. E... Tá na linha, né? Não, acho que Brasil. então, Brasil. Brasil. Uhum. são os gringos no meio do caminho. É. Ninguém vai Mano. E eu gosto principalmente de passar a ideia do dia a dia, assim, da cultura do dia a dia. Aham. Uhum. Mas vamos ao próximo, então. Sou Vamos pra eu. próxima. Certo. Eu escolhi Capitães da Areia, que é um. Sabia. Babi, Eu tinha comentado. Você escolheu Capitães da Areia, né? eu tenho uma péssima notícia. Meu Oh, meu Deus. Deus. Eu escolhi Capitães da Areia há muito tempo atrás. Então, assim, Bom, se próximo. os Faz dois sentido escolheram isso, então. Capitães da Areia, primeiro você fala, Babi, e aí vocês vão alternando entre os motivos que vocês acham Tá, eu só que vou fazer deveria a ser introdução. adaptado Pode e falar, Babi. como. Não, pode começar Ah, falando, Babi, não se preocupa. então tá bom. Não, eu só vou deixar claro que é um paradidático da escola. Então, assim, você que tá assistindo, se você tem entre 30 e, e 14 anos, você foi forçado a ler. Então, assim, espero que você conheça, mas eu vou mesmo assim fazer um resumo. Então, Capitães da Areia é um romance
de 30, assim, de 1937, do Jorge Amado. E ele conta a história de garotos de rua, assim, menores, que foram abandonados e vivem num trapiche. E eles roubam para viver, eles vivem nesse bando que eles se chamam de Capitães da Areia. E, e aí tem o líder, que é o Pedro Bala, tem os outros garotos, que tem o Pirulito, tem outro que é meio que o cérebro lá, que eu esqueci o nome agora. É o professor, Mas, não é? professor, isso mesmo, boa. Tá aí, o Murilo está de stand-by pra mim. E a história mostra muito, assim, a história foi feita meio que em contraste com o modernismo que veio antes, né? Já que ele tá falando de romances de 30. Então, o modernismo falava muito das qualidades da sociedade, enaltecia ela, sabe? Exaltava. E os romances de 30 começam a falar mais sobre lutas de classe, mudanças sociais. Então, é um olhar mais pessimista, mostrando mais. Na verdade, mais, eu diria mais até realista, assim, mostra mais o lado ruim da sociedade que existe. E a história conta então desses garotos que moram na rua e cada um tem um envolvimento diferente, assim, em questão de eles têm problemas gerais em grupo, como se meter com, com caras de apostas ou até serem perseguidos pelos policiais, que eles querem mandar eles pro reformatório ou pro orfanato. Mas o que é mesmo, tipo assim, o incidente excitante da história é que um dia aparece uma garota pra entrar no grupo deles. E assim, a história é muito interessante em questão de contar sobre meninos de rua. Inclusive, tem uma adaptação live action. Eu não assisti, eu vi pouco da Eu adaptação. ia comentar isso até. Uhum. E assim, eu acho que é uma boa adaptação, mas assim, é um livro bem pesado. Bota uma galera de ensino fundamental 2, meio. Não, acho que já mais pro ensino médio já, né, pra ler, mas é pesado, porque mostra, assim, todas as questões erradas para crianças de tipo 12, 13 anos. Então, assim, na adaptação, eu acho que, assim, né, por serem. É engraçado, porque o filme é pra maior de 18, mas foi feito tudo por criança menor de 14, sabe? Mas. É, que nem uma história que eu vi uma vez de um filme que tinha uma garota que ficava nua, que ela era menor de idade e ela não pôde ir no próprio filme, porque Tá, era maior de porra. 18. Mas tudo bem. Ah, Ok. não, tipo, coisas que acontecem, né? Mas tudo bem. E aí. Então, assim, como adaptação, eu acho que seria legal de duas uma. Ou faz uma série live action pesada, pegam atores. Caraca. Caralho, É agora vai tipo. querer sangue. Eu ia falar, tipo, um Game of Thrones, mentira. Mas pegam atores mais velhos com cara de mais novos, porque isso é uma coisa que não falta. Você tem um ponto. E faz uma série live action, assim, voltada para o público mais adulto, assim, contando mais fielmente a história. Ou isso daria uma temporada, né, porque é um livro não tão longo assim. Uhum. Ou, faz uma animação um pouco menos pesada, assim, mais amenizada. Porque às vezes assim, ou pode ser uma animação pesada também, mas, Uhum. pensando que às vezes, por ser um paradidático, dependendo da idade, assistir uma animação muito pesada talvez seja ruim. Mas a mesma coisa vale para o live action, e live action é pesadinho, então assim. Aham. Mas eu ficaria satisfeita com qualquer um dos dois, assim. Eu acho que a animação pode ser, não deve ser só coisa infantil também, então. Aham. Ah, Uhum. então o que vocês acham? O que você tem a comentar, Mori? Murilo, Comentar. Meu, qual é a sua opinião o porquê de de eu ter como deve ser escolhido, né, manejado? É. o mesmo livro. Primeiro porque, tipo, foi literalmente o meu livro, um dos meus livros, se não o livro favorito que eu li no ensino médio, né? Assim, desses clássicos, assim, que a gente teve que ler. Uhum, E, tipo, eu gosto muito da ambientação que o livro dá. Eu gosto muito que ele, Eu apesar dele também. apresentar, tipo, ele apresenta o Brasil tipo, no século passado, né, 1930 e por aí, só que ele apresenta problemas que até hoje em dia, tipo, são presentes até, sabe? uhum, Seja crianças na rua, ou o abuso de drogas, seja esse bagulho todo de estupro, sabe? Ele apresenta problemas que são reais e você sente, tipo, pelo menos eu, quando eu li, eu senti meio que
uma noção de tipo, puta, isso daqui é baseado em algo. É, Não é baseado em algo real, mas tipo, eu isso podia consigo ver acontecer isso hoje em realmente dia. sendo Brasil. É, então, Isso poderia sabe? acontecer hoje em dia. Inclusive, Não só esqueci de falar poderia, que como passa. acontece. É Exato. verdade, é verdade. Inclusive se passa em Salvador, na Bahia. Esqueci Uhum. de É. comentar. Eu gosto muito dessa ambientação também que eles fazem com a cidade, né? Que o livro ele usa muitos pontos, tipo, turísticos, assim, da cidade pra apresentar Verdade. o Uhum. livro, né. Os personagens passam por esses pontos, eles são bem apresentados, sabe. E se você e eu não sei porque eu nunca fui pra Salvador, mas tem gente que fala que depois de ler o livro e ir pra Salvador consegue, tipo, até reconhecer os lugares, assim, fala: "Nossa, velho, foi aqui que isso aconteceu do livro", se a pessoa tem memória boa. Eu não tenho. Hã, mas tipo, também tem muitas cenas, assim, que eu posso imaginar ficando muito boas, assim, Ah, ou em live action, né, ou até mesmo em quadrinho não, em animação, né. Eu sei que tem o livro, né, o livro não, o filme. Hã? Não, eu ia falar, é que nem a cena do carrossel. Uhum, Essa eu é ia muito essa famosa. falar mesmo. disso, eu ia falar É. disso. Exatamente, meu. Eu não vou falar muito porque, né, pra quem não viu, pra quem não leu, leia. Ó, gente, Mas, alerta cara, de spoiler. Pode comentar. meu Deus, Não alerta lê de o spoiler. livro, pausa, lê o livro do Jorge Amado inteiro, volta. Não, vai ter uma marcaçãozinha no YouTube. Acho Meu que é mais Deus. fácil. Tá. Cara, vamos ser honestos, a cena do carrossel, cara, é uma representação muito foda de, tipo, como você passa o livro inteiro, tipo, lendo essas ações, essas coisas, assim, pesadíssimas que acontecem com os personagens, e nessa cena você realmente se lembra: "Caralho, eles são crianças ainda, cara, É, e já passaram por Uhum, toda essa parada pesada, velho". Você fica, tipo, é uhum. um aham. choque de realidade, sabe, essa cena. E, É um meu. dos maiores temas da obra, né? Uhum. É. É, cara, e nossa, é sensacional. Eu sinceramente consigo ver isso como uma cena muito bonita, tipo, principalmente em Uhum. animação, cara. Nossa. Uhum. Ó, eu sei que Nossa, eu sei que tem um filme, eu vi uma parte do filme, eu não acabei não vendo tudo também, mas eu não acho que o filme ficou, tipo, tão popular. Eu gostaria muito que ele tivesse ficado também. Uhum. Porque, cara, essa obra ela é sensacional. Eu amo essa obra, tipo, com muito carinho. Eu acho que. E, meu. Ah. Pode falar, André, pode falar. Eu ia dizer que eu acho que ficaria muito legal em animação, porque por muitas vezes em animação a gente consegue explorar algumas cores, alguns ângulos, Uhum. e talvez não fosse Uhum, possível em live action passar a mesma intenção e a mesma atmosfera que o livro Uhum. passa pra quem tá vendo, né? Eu acho uhum, legal também ser num formato de série, porque dar mais tempo para os conflitos desenvolverem, né? Que tem várias situações específicas pelas quais passam os personagens. uhum. E umas cenas que eu realmente gostaria de ver adaptadas, né? Seja live action, mas principalmente em animação, além da do Carrossel, né? Eu ia até comentar dela. Uhum. Uhum. São eu vou dizer, um arco assim, né? Que o Pedro Bala é capturado e mandado pro reformatório. Uhum. Sim. Sim, mas eu tô falando sério, porque Uhum. é muito pesado, se eu não me engano, eu fiquei chocado lendo aquilo que eu li quando eu era bem menor. Que trancam ele numa salinha escura por uma semana. E a cena no final, quando certo personagem morre. Aliás, Hum. dois dos personagens principais têm uma morte Uhum. É. no final. Eu gostaria muito de ver de como ficou a morte desses dois personagens. Né, É meu? um que se atira do barranco. E caramba, eu imagino, isso ia ficar incrível, né? O Uhum. Uhum. final Nossa, é muito demais. marcante dessa obra. É mesmo. O final já foi em livro, cara, por isso que eu imaginei, tipo, mano, imagina uma série animada com isso. Nossa, Uhum. ia ser É, é. muito bom. O meu maior medo é de animarem ficar uma bosta, sabe? É. Não, mas eu imaginei, tipo, com a animação de One Piece, assim, capítulo 982, sabe. Caralho, tem um Aham. capítulo específico, tá ligado? Não, é Eu porque não tem um digo no diretor mesmo específico. traço, né? Mas Não assim, tô na mesma falando a mesma A qualidade. a mesma qualidade de qualidade. animação. Não, porque Aham, eu imagino entendi. muito usar aquelas cores, tipo, azul com roxo, sabe, pra cada aquele negócio meio de mágico, meio que, é meio balada, mas é meio luzes vibrantes, assim, que Aham, deixam a coisa bonita, sabe. aham. Uhum.
Eu gostei. Essa é até uma cor meio Hanako-kun, eu diria até. Tipo, Uhum, as uhum. as cores de Hanako-kun são muito boas. É, Uhum. é, eu acho que passaria a cultura brasileira de uma forma bem legal e que o maior problema Uhum. seria, tipo, Pedro Bala, né? Líder do. Eu ia falar dos caras, dos Capitães da Areia. E aí os outros, os membros chegam pra ele, hey, bossing. Ai, meu Deus, velho. Aí ia Imagina Meu que estragar. Deus! que Ia pesadelo. estragar, ia estragar tudo. Pesadelo, 13 me pesadelo. traumatizou. É. Percebemos. Ai, Vai, ai. Nick, sua vez. Tá Vamos bom. lá, Nick. Diferente de vocês que escolheram uma obra pronta, eu tava Uia. pensando em fazer outra coisa. Como em 13 eles usaram muito a questão das lendas e do folclore, Uhum. eu também pensei em fazer algo mais ou menos assim. Só que não com nosso folclore que a gente tá acostumado, tipo Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e os caralho. Eu tava Ah, pensando em a gente fazer com uma lenda urbana, tipo uma creepypasta que surgiu na internet. No caso, a que eu escolhi foi Sete Além, que é uma. Vocês Sete já Além. conheciam? É brasileira? É, brasileiro. Ah, bom, né? Nossa, nunca conheci, Porque eu Eu também nunca não. ouvi falar disso. né? É, Conte. é meio. Underground. Isso. Você é meio cultizinho, né? Isso que você tá querendo É, sou dizer. muito Você é meio cult. Vai lá, hippie, né, cara? continua, fodão. Tá bom. Sete Além, basicamente, são várias dimensões alternativas que você pode entrar quando você tá, tipo, trafegando em algum veículo, alguma coisa assim. Então, você tipo, entrou no ônibus, andou um pouco, do nada você tá em Sete Além. Qualquer E eu acho. veículo. É o quê? Qualquer veículo. Eu posso subir no meu patinete motorizado e de repente tô no Sete Além? Sim, cara, você pode. Caramba. Caralho, velho. Aí o patinete só cai, assim, o André desaparece, o patinete só Mas cai entendi, no é um chão. portal aleatório que aparece aleatoriamente ou que você invoca. Não, é aleatório. E, tipo, você nem percebe que entrou. Só quando você tá lá, você percebe. É, você tá uma hora no ônibus, do nada. É, Pronto, você você tá pisca, no de Sete repente Além. você tá, tipo, num deserto, assim, sem nada, só você ali. Bom, Não, não, tipo, Mas ok, como é? continua, é um Nicolas, continua. universo. Continue. É um universo que é habitado. Então, é tipo um mundo 100% diferente, só que dá pra ver que tem uma civilização e tal, tem sistema de moeda, essas coisas. Uhum. Hum. Então, acho que seria muito foda fazer algo assim, porque como funcionam essas lendas, né, na internet e tal? São várias pessoas fazendo relatos e a partir desses relatos um universo é sendo construído, né? Que loucura! Uhum. Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer, tipo, um. Talvez não adaptar esses relatos, mas talvez fazer uma coisa que o filme do Slenderman tentou fazer, por exemplo. Tentou. Que é fazer uma história por trás de um conceito estabelecido só que na internet. Aham. Aham. Não, eu acho que daria um ótimo anime isso. Você foi falando, eu fiquei, meu, isso de ir para outras dimensões de repente é muita coisa de anime. Meu Deus, é um Isekai. É isso aqui. Caralho! Konosuba 2, foda-se. Já tem Konosuba 2, essa é a pior É. parte. Merda. Ai, 3. meu. Mas eu achei muito interessante, cara. Eu nem tinha ouvido falar É? dessa lenda, assim, que tinham feito na internet nesse caso, né? E Uhum. eu fiquei muito interessado. Eu gostaria de ver como eles implementariam, tipo, essa forma, assim, de uma forma Uhum. boa. Porque no passado já tentaram, né? Que nem você disse com o filme do Slenderman, que foi uma bosta. Aham. É, Tá. mas, cara, eu achei muito, tipo, louco que você trouxe um bagulho assim, tipo, porque Uhum. eu nem tinha É, pensado em mano, algo uma assim. creepypasta é uma boa. Mas Uhum. Não, quem que... Ah, desculpa. não, fala. Quem que habita o Sete Além? É tipo aliens? Ou assim, é só a galera que vai parar lá? É só meus clones. Meu Deus. Tirando os clones do O... mundo. De acordo com uns relatos que eu li, são umas pessoas basicamente normais a nós, só que elas têm umas características um pouco diferentes. Então elas têm
uma pele azulada, tem uns olhos meio diferentes também. E eles parecem ter consciência, que tem essa alternância. Tipo, que pessoas daqui podem ir pra lá. Então, Aham. muitas vezes elas se comunicam com as pessoas. Tipo, tem um relato, o primeiro relato, né, que foi criado por um. Criado não, foi relatado, né, por um cara aí que é roteirista e tal. Ele falou que tava entrando no ônibus e tal, e daí ele foi lá, sentou. Daí uma moça chegou nele e falou: "Ah, você vai pra Sete Além?" Daí ele falou: "Que porra é essa, mulher? Tá doida?" Daí, tipo, ele voltou a ler o livro dele lá. Daí, tipo, todo mundo do ônibus começou a falar: "Sai daqui, sai desse ônibus, vai pra Ai, que Sete Além." horror! Credo. É, daí ele falou: "Ai, tá bom, né, vou sair." Pô. Daí ele saiu e não entrou em Sete Além. Mas daí, a partir dessa história, várias pessoas começaram a falar que conheciam esse nome, Sete Além, e Hum. começaram a postar Ai, os gente, relatos isso é muito online. assustador. Ah, Desculpa, que legal. imagina você sentar no ônibus e todo mundo no ônibus, imagina, todo mundo olhando fixamente pra frente e começar a falar: "Sai daqui, sai daqui". A gente vai Racismo. pro 7 Né, meu? meu, ia ser muito Motorista, pode creepy. correr, que Sete Além não tem medo de morrer. Chega no Sete Além atropelando todo mundo. Agora a Gente, deu questão é, muito você medo. é teleportado pra Sete Além, você mantém o seu momento que você estava dentro do ônibus ou não? Sim, sim. Você tá Inércia, tipo tá ligado? Meu Deus. Não, imagina, o ônibus some quando você entra em 7 além, então só fica você flutuando, assim, numa cadeira até você cair. Não, você tá num carro de corrida, você tá ali correndo pra caramba. Pior, você tá num caça do exército, você é teleportado pro Sete Além e você voa sem esmagado numa parede. Mas continua, Nick. Caralho! Mas a coisa que eu achei mais suspeita disso tudo aí é o primeiro relato ter sido dado por um roteirista, hein? Eu achei. Coincidência. coincidência, hein, mas é real, galera, é real. É real, eu É, já fui. Conta aí seu relato então, André. é real, eu estou agora Não, nele. não, não. Mas eu acho que, baseado no que você tá falando, seria legal até ser apresentado numa série assim. Você imagina live action animada. Então, eu não pensei na verdade nisso, mas a Babi falou em ser animado, acho que seria legal. Uhum. E Eu não, acho. isso me lembra um episódio de Bob Esponja. Ah, Que tipo, episódio perdido. não, é um episódio que o Bob Esponja, ele tá, tipo, sozinho no meio do nada, ele encontra uma cabine, assim, de ônibus, mas ele tenta falar com as pessoas, só que as pessoas se transformam em monstros. Ele tenta Credo. pegar o ônibus, mas ele nunca consegue, o ônibus fica passando o tempo todo, mas ele nunca consegue pegar, ele fica preso num looping, assim. É Ah, muito bizarro aquele porra. episódio, Meu, me se você dá pesquisar pesadelos. episódio perdido creepypasta Bob Esponja, você vai achar algum bagulho assim. Hum, mas eu ia dizer que eu Uhum. imagino essa sua ideia, Nicolas, sendo porque creepypasta é um negócio difícil de adaptar, né? Sim, com Então, certeza. talvez até não só sobre a origem, mas mais uma exploração. Eu imagino isso sendo passado tanto live action como animação de uma forma assim, talvez no formato assim de suspense, tipo, seguindo algum policial, investigando, sabe, os desaparecimentos. Nossa, seria Uhum. uma boa, mano. Sabe o que eu tinha Ou, pensado? ah, Nos episódios serem meio que eh, relatos. Então, tipo, ser uma história ah, fechada em si, só que com um grande arco que se conecta no final. seria legal, tipo um Uhum. documentário, né? Aham. Nossa, Puta, seria seria muito. legal. Hum. Porque acho que funcionaria bem melhor do que um filme. Uhum. Ah, não, sim, seria legal, né? Já que a Uhum. ideia é fazer série e É, tal. não, séries são sempre melhores que filmes em questão de se a gente vai explorar um É, mundo novo, totalmente. É, assim, eu série tem acho mais que tempo pra explorar, né? exato, principalmente algo que o mundo não conhece. Aham. Uhum. Mas uma coisa que eu ia comentar então pra fechar, isso é uma coisa que eu estudei muito na matéria de narrativas populares, que o meu professor falava muito de ser antropólogo da sua própria sociedade. Então, ou seja,
era pesquisar sobre a sua própria cultura e fazer uma obra, uma série animada, algo, com base nela. Uhum. E por isso que eu tive que fazer trabalho, tipo, ir pesquisar o mercado de peixe aqui perto de casa e fazer entrevista para ter relatos sobre de como funciona ali, se tem alguma lenda, alguma crença que mesmo dentro do Brasil, já que o Brasil é muito grande e tem muitas áreas, sempre tem, tipo, lendas que às vezes são de um lugar só, que as pessoas acreditam fielmente lá. Então eu tive que fazer também uma pesquisa sobre o boto cor-de-rosa. E aí eu tive que ir atrás de relato de gente lá na Amazônia falando do boto cor-de-rosa e falando que acreditava mesmo, tipo, não, eu sou filho do boto. Inclusive eu encontrei tweets de pessoas falando, não, eu sou filho do boto. Ao encontrar tweet falando de pessoa falando coisa louca no Twitter, eu não tô surpreso. Mas é. Sem desrespeitar a crença de cada um. Sim, É. sim. Mas Eu só que então não gosto de Twitter mesmo, é isso aí. Aham. Continua. Não, então esse negócio de pesquisar o relato, seja você indo lá e entrevistar a pessoa ou você lendo pesquisas que foram lá e entrevistaram alguém, isso é primária e não secundária, entendeu? É uma Nossa. Sim, entendi. é tipo uma pesquisa primária, é um relato direto. Uhum. Então é algo mais perto da verdade possível. Verossímil. É. Uhum. Ok. Então, sentido. então uma coisa secundária seria, tipo, essas fotos genéricas que tem na internet de tipo, o boto cor-de-rosa é só uma foto, um desenho infantil de um boto pulando, ou tipo, Curupira, mesmo se passando no Brasil, é um garoto branquelo de cabelo ruivo, assim, e aí tem aquele caçador que é um classicão dos Estados Unidos por algum motivo, que usa camisa xadrez e é tipo meio lenhador, sabe? Uhum. Uhum. Sim, Então sim. isso é tipo, é quando você faz algo sem uma fonte primária. É quando você faz com uma fonte Ah, secundária que você não pesquisa a cultura direito, entendeu? uhum. Uhum. Eu acho que seria Nossa, até que legal legal. isso, Babi. Uhum. Eu acho que seria até legal nesse do Sete Além. Eu quase falei Sete Belo, tá ligado? Sete Belo. Meu Deus. Eu pensei nisso também, velho. Nossa. Seria até legal, pô. Daria pra mostrar, até por meio dos cenários, assim, dos meios de transporte, os momentos das pessoas desaparecendo, tal, os Uhum. personagens. Que Uhum. teria que ser construída uma narrativa, né? Eu imagino. Uhum. Uhum. Sim. Teria bastante potencial pra mostrar da nossa cultura. E só pra fechar, então, esse negócio que eu falei é o que a Pixar faz. Aham, é Porque mesmo. é o que ela fez com o Luca, ela foi pesquisar a Itália, ela leva os animadores lá para pesquisar a Itália, como a estrutura da Itália, como os italianos falam, o que eles comem, lendas lá, que inclusive tem um porto lá Caralho. na Itália que tem uma lenda de monstros marinhos. Então, quando eles foram lá e falaram isso, eles tiveram a ideia de Luca. Então, assim, então, por exemplo, Frozen, para eles fazerem o primeiro filme, eles foram estudar gelo, tipo, flocos de gelo. Eita, que loucura. Não, eles estudaram muitos flocos de gelo diferentes. Animadores, cientistas. Não, sério. E pra fazer Frozen 2, eles foram, acho que, não sei se foi no Alasca, mas eles foram num lugar, tipo, completamente congelado pra ter referência daquele lugar que a Elsa vai no filme 2, assim. Uhum. Então, isso é uma coisa que acontece muito, porque é pra basear na realidade, pra criar uma ficção em cima e ser meio que acreditável, sabe? É uma pesquisa Aham, de campo, mano. Uhum. Que aham. loucura. Nossa, Por isso que Eles eu não vão, sabia vocês. que ia ser assim. eles Por... vão, Uhum. fazem a pesquisa certinho e no final falam que a Elsa é o quinto elemento. Então, isso que ferra, né? Esse que é o negócio. Os animadores não têm culpa de um roteiro ruim. Mas é por isso que, tipo, o. Exemplo, One Piece é muito realista, porque tem muitas ilhas que são baseadas em países ou cidades da vida real também. Então isso é Acho muito que chamar legal. One Piece de realista Não, mas o forçar um pouco a barra realismo. também. Não, mas o realismo é um mundo acreditável. Tipo, ele é tão Ah, completo e bem ok, feito que você ok. fala, meu, ele tem uma estrutura política, econômica, social, entre as ilhas, com o mundo Uhum. inteiro, tem uma geografia muito única, então tudo é muito. Tipo assim, você entra na história, porque Sim, é sim. algo acreditável.
Uhum. Shonen Show, onde conseguimos enfiar One Piece em todos os episódios. Acho que nunca faltou Sou One eu. Piece nos episódios, cara, real. Ah, mas É não tem que verdade, faltar também mesmo, é acho. uma série tão boa que todo mundo tem que assistir. Você Bom, tem um vamos ponto. encerrar? Vamos, Bora? então. Vamos. Pô, bem legal. Eu acho só que quem tá ouvindo merecia saber que a gente se reuniu no Discord às 6h50 da manhã Uhum. pra gravar, porque os nossos horários não estavam batendo. Eu E a estou gente com queria- 4 horas de sono, eu estou morrendo por dentro. Eu Mas, também, né? Eu não tô tanto, mas tudo bem. Dormiu 7 horas. porque a gente quer trazer pra vocês este conteúdo de qualidade. Que o Aham. Shonen Show se orgulha. É ou não é, pessoal? Exatamente. Inclusive, E- falando só de folclore brasileiro, ele Hum. esqueceu de comentar sobre Cidade Invisível, que eu acho que o Nick assistiu. Você não assistiu, Nick? Sim, assisti. Eu até falei no Uhum. podcast da Tracy. Ah, tá. Mas- Não, eu só ia perguntar. Você acabou? É bom? Eu não acabei, mas eu achei legal. Acho que eles construíram uma história que deu pra interligar tudo. Todos E os. deu pra estrangeiros entenderem? Sim, dá pra entender tranquilo. Ah, então tá bom. Então fizeram um bom trabalho. E a gente Nossa, eu também. nem tinha ouvido falar desse Cidade Invisível, cara. Sério, tem na Netflix. Uhum. Nossa, É da depois eu Netflix, vou né? ver. Ah, é. Interessante. Nossa, eu não tinha nem Sim, dá pra ligado. entender tranquilo, 13. Meu. Quem não sabe o que é uma swang? Mentira, eu não vi Cidade Invisível. Ok, Bossen. Ok, Bossen. Ok, até mais então, Bossen. Até mais, gente. Até Bugout. mais, galera. Muito Até obrigado. mais, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se quer ficar atualizado, segue a gente lá no Instagram. Agradeço por nos terem ouvido, me diverti muito fazendo esse episódio. Eu sei que eu sempre falo muito no final, então tchau.